todos, todas e todes. Eu me chamo Christian Pohl, eu sou mestrando do Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul. Sou um dos membros do grupo de pesquisa Interculturalidade e Intersubjetividade, Gênero, Orientação Sexual, Raça e Etnia, um grupo de pesquisa e um programa de extensão vinculados ao PPGD da UNOESC e da Universidade Federal da Fronteira Sul, com a coordenação das professoras doutoras Thaís Janaína Venksonovics e da professora Riva Freitas. Hoje a nossa convidada é a professora doutora Patrícia Ketzer e nós vamos falar sobre injustiças epistêmicas e a descredibilização do testemunho de mulheres em casos de agressão sexual. Eu vou começar essa conversa pedindo para a professora Patrícia se apresentar para os nossos espectadores. Olá, Christian, agradeço muito pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando desse espaço com todos e todas. Então, eu sou professora da Universidade de Passo Fundo, eu tenho a minha formação em filosofia, graduação, mestrado e doutorado em filosofia, e eu sempre trabalhei no mestrado e no doutorado, foquei em epistemologia, né? E posteriormente eu iniciei os meus estudos em epistemologia feminista, que é o que eu venho me dedicando agora, né, nesses últimos anos. Também, atualmente, estou como professora colaboradora no programa de pós-graduação em filosofia da PUC-RS e da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Esse é um tema muito caro para mim, né? Um tema que, muito mais do que só um tema de pesquisa, é um tema que faz parte das minhas vivências, eu me considero uma feminista, né? E militante, e é algo que realmente eu consigo perceber, né, na prática. Então, acho que foi uma possibilidade de juntar teoria e prática de fato e produzir um conhecimento que possa possibilitar, né, a visibilidade dessas questões. E, Patrícia, quando a gente fala em injustiças epistêmicas, né, e como essa abordagem se estrutura em um campo de estudos, tu falaste que se considera feminista, ativista e que esse tema perpassa as tuas vivências. Você poderia contar um pouco mais sobre o que define injustiças epistêmicas e como que essa abordagem está estruturada em um campo de estudos? Perfeito. Então, na epistemologia, né, por muito tempo se defendeu a ideia de um conhecimento puro, um conhecimento livre de qualquer influência de poder social, política, questões morais, um conhecimento que pudesse se basear só em evidências e racionalidade. Hoje, a gente admite que isso não é possível, né, que o conhecimento tem uma dimensão social e que essa dimensão social não pode ser desconsiderada. E a temática da injustiça epistêmica ela adentra as questões, as problemáticas em epistemologia através de uma autora chamada Miranda Fricker, apesar de que já existiam feministas que levantavam essas problemáticas antes da Miranda Fricker, mas dentro da área de estudo de epistemologia analítica, ela foi uma das primeiras autoras que trouxe a temática, inclusive demorou bastante tempo para que essa temática pudesse ser explorada de fato, né? Aquela coisa da marginalização de determinadas temáticas, justamente por essa ideia de que o conhecimento poderia ser algo puro. Então, em 98, a Fricker publica um artigo e, em 2007, ela lança um livro. O livro se chama Injustiças Epistêmicas, o Poder e a Ética do Conhecimento. Injustiça Epistêmica, o Poder e a Ética do Conhecimento. E esse livro passa muito tempo ignorado, né? E agora, assim, a filosofia ela tem encontrado uma abertura maior para essas temáticas sociais. E então esse tema aflora, né? Ele passa a ser mais debatido. Então, ela é a primeira autora, assim, né, que reconhecidamente filósofa, que vai levantar a temática. E o que ela vai dizer é que não tem como olhar para a questão do conhecimento nessa perspectiva
totalmente afastada da realidade, da vida prática, como se tinha feito até então. E ela propõe que a gente possa fazer uma análise do conhecimento, da transmissão, aquisição, distribuição do conhecimento, através de uma perspectiva que condiga com a nossa vida diária, né? Uma perspectiva mais que pense em contextos reais. E nesses contextos reais, questões sociais se interpõem, questões políticas se interpõem, né? E aí a Fricker vai levantar, então, a questão de que muitas vezes nós vamos ter determinados preconceitos, por exemplo, né? Nós vamos ter toda uma estrutura social que perpassa o nosso imaginário, que nos constitui enquanto seres humanos, que vai interferir nessas relações epistêmicas, né? Então, isso pode gerar uma injustiça, né, quando esses preconceitos atingem determinados grupos, né, e ela fala especificamente de grupos identitários, mulheres, negros, LGBTs, pessoas do sul do mundo, né, do sul global, negros e negras, indígenas, enfim. E aí ela vai trabalhar em duas perspectivas, né? A primeira, que é a injustiça testemunhal, que é a que eu tenho me dedicado mais atualmente, que é a ideia de que você você pode sofrer uma injustiça por pertencer a um desses grupos identitários, e por isso o seu testemunho não é aceito, não se concede credibilidade ao seu testemunho. E a outra, que é a injustiça hermenêutica, que nesse caso você se encontra numa situação em que você não consegue, não tem o aparato conceitual necessário para expressar questões da sua vida, para compreender muitas vezes questões da sua vida e as próprias injustiças que você está sofrendo. Então, a gente poderia trazer como exemplo, né, a ideia do assédio sexual. O assédio sexual é uma palavra que, por muito tempo, não existia. Ela não existia, né, para se denominar isso que as mulheres sofriam. Então, era considerado uma piada, era considerado uma brincadeira, e até que se cunhou esse termo, então, e aí se pôde nomear, né, essa dificuldade que as mulheres vivenciavam no ambiente de trabalho, muitas vezes. Patrícia, tu falaste sobre a abordagem da epistemologia e da própria filosofia estar mais aberta a esses temas, o que, de certa forma, propiciou a amplitude desse campo de estudos nos quais tu se inseres hoje para fazer esse debate. Aqui tu atribui, a que fatores sociais nós podemos atribuir essa abertura da filosofia ou essa compreensão de que o conhecimento também se produz e se deriva dessas experiências cotidianas? Olha, Christian, eu considero, né, e por isso que eu acho que a gente nunca pode esquecer que feminismo não é só teoria, né? Então, a gente precisa estudar a teoria é fundamental, mas a gente nunca pode esquecer da dimensão de movimento social do feminismo. E eu considero que foram os movimentos sociais que forçaram, né, essa porta até que ela se abrisse, né? Então, se até pouco tempo atrás nós não tínhamos sequer o questionamento de por que não há mulheres, negros, indígenas, LGBTs nas nossas bibliografias, nas ementas das nossas disciplinas nas universidades, os movimentos sociais forçaram até que, né, isso começasse a ser uma questão. Na filosofia, a gente teve, eu considero que uma marca muito importante desse processo na filosofia foi a criação da Rede Brasileira de Rede de Mulheres Filósofas, que ajudou muito, auxiliou muito para que esses debates começassem a ser considerados, porque por muito tempo se negou que isso fosse filosofia. Então, eu atribuo aos movimentos sociais mesmo, né, esses avanços, só que eles nunca vêm sem certa reação, né? Sem certa resistência por parte daqueles que detêm os privilégios.
Isso também, de certa forma, interfere nessa injustiça hermenêutica, embora não seja do tema prioridade de estudo, tu trouxeste o quanto que o não reconhecimento das injustiças interfere na maneira como as pessoas vão, inclusive, considerar isso, né, que tem essa relação com o assédio. Isso também se vincula com a linguagem, com esse próprio campo da epistemologia social, de certa forma, né, porque mais pessoas acabam sendo impactadas por esses debates, Patrícia. Com certeza. É só a gente pensar, né, na estrutura da escola. Se você lá só tem professores brancos, se você lá só aprende coisas que condizem com o que a gente chama de alta cultura, né? Se só o conhecimento científico tem valor e tudo que você traz da sua família, toda a bagagem, toda a ancestralidade, toda a sua compreensão de mundo é ridicularizada, desconsiderada, aquele é um espaço em que você não vai se sentir bem, né? Então, isso pode levar à evasão. Além dessas questões, né, de que muitas vezes as experiências de pessoas que estão nessa situação de marginalização, elas não são sequer nomeadas, como é o caso do assédio sexual, né? E essas pessoas podem não se sentir à vontade de falar sobre essas experiências, porque elas sentem que vão ser não vão receber crédito por isso, né? Então, isso afeta de forma sistêmica, né, todo o nosso processo de transmissão, distribuição e aquisição de conhecimento. Não só na esfera educacional, mas desde as nossas relações mais básicas do dia a dia, né? E isso vai gerando também uma exclusão cada vez maior desses grupos, né? E essas disputas também na produção do conhecimento científico, né? Porque, como tu trouxeste antes, isso também, o avanço da filosofia e o olhar para essas pautas também acendem eventos de reação, né? Então, inclusive na produção do conhecimento, isso tem impacto, Paty? Com certeza. As epistemólogas feministas, né, elas pautam justamente a questão de que existe uma visão androcêntrica do mundo e que essa visão androcêntrica é predominante. E essa visão androcêntrica distorce e cria vieses nas diversas teorias e pesquisas que foram produzidas. E elas vão dizer, então, que a ciência e a tecnologia ela é produzida excluindo mulheres, negros, LGBTs. Por exemplo, um exemplo clássico é a questão dos sintomas do infarto, né? O homem ele tem determinados sintomas que são esses que predominam no ensino na escola de medicina. E por isso, muitas vezes, não se identifica o infarto em mulheres, porque os sinais são diversos, né? Outro ponto, um ponto que eu acho bem interessante, que é uma filósofa da ciência e bióloga, que é a Donna Haraway, que ela vai trazer, é a questão das pesquisas sobre primatologia, né? Então, como a visão androcêntrica dos homens que estudavam os primatas, ela passava só pela ideia do macho ativo e da fêmea passiva, e enquanto a visão das mulheres que estudavam esses mesmos primatas era capaz de compreender processos de comunicação muito mais complexos nessas relações, que iam muito além dessa ideia do macho ativo e da fêmea passiva, né? E então a gente vai ter, né, um processo de enviesamento da ciência, que é o que as epistemólogas feministas vão questionar, e elas vão questionar a ideia de que essa ciência seria, de fato, universal, né? E não só a ciência, como todo o conhecimento, a filosofia, essa universalidade propagada, essa universalidade que sempre se fala que faz parte, né, do conhecimento que é produzido rigorosamente, ela é uma parcialidade dissimulada, porque é o olhar de um homem branco heterossexual, em geral, europeu. No caso da filosofia, oriundo de, no máximo, 5 países, né? E isso, nesse inteirinho de tempo, se articula com as justiças epistêmicas, porque esse conceito, como tu trouxeste no início, ele vai fazer com que
interfira na análise dos casos de violência contra as mulheres, né, Patrícia? De que forma isso se intersecciona, não sei se intersecciona está correto, mas que isso se relaciona com os casos de violência que no Brasil tem registrados elevações, né? Ano após ano, o Fórum de Segurança Pública vem registrando cada vez mais uma elevação desses índices de violência contra as mulheres no país. Então, uma das temáticas que as epistemólogas feministas vão pontuar também é essa transmissão de conhecimento que se dá pelo testemunho, né? E o testemunho na filosofia, na epistemologia, ele é algo bastante amplo, né? Existem diversas concepções diferentes do que seria o testemunho, mas ele não é só aquilo que a gente imagina quando uma pessoa testemunha num júri, por exemplo, né? A maior parte dos autores considera que testemunho é contar algo a alguém, né? Então, eu estou te contando algo, eu sou, né, a falante, você é o ouvinte, e esse processo é um processo de transmissão de conhecimento, né? Ou de crença justificada. Mas nesse processo, né, aí que a Miranda Fricker vai questionar, há determinados testemunhos que são automaticamente aceitos e a credibilidade é concedida, sem sequer muita avaliação de se esse sujeito é de fato um bom informante ou não, e há outros que não são reconhecidos, né, que são de antemão descredibilizados. E aí a gente tem vários exemplos, né? Então, uma série de preconceitos como o racismo, né? O racismo, ele constrói uma figura do negro como preguiçoso, como talvez mentiroso, como não capaz intelectualmente, né? Essa é uma coisa interessante que também se estende às mulheres. As mulheres também são vistas como não intelectualmente capazes, né? Porque ligadas à natureza. Enquanto que os homens brancos são aqueles ligados à cultura, né? Então, eles são os detentores da racionalidade, da intelectualidade, e mulheres e não brancos ficariam do outro lado, né? Mais atrelado a emoções, a paixões. E então, muitas vezes, de antemão, esse testemunho de uma mulher, de um negro, uma negra, um LGBT, ele não vai, um indígena, ele não vai ser aceito justamente porque existe um preconceito identitário que já coloca de antemão, né, todo um peso para que eu não atribua credibilidade àquele sujeito. E nesse caso das mulheres, né, esse é um caso que me chama particularmente atenção, porque ele é um caso que a gente vê o tempo todo, né? A gente vê nas nossas conversas diárias, a gente vê nas notícias de jornal, a gente vê nos comentários das redes sociais, a gente vê nas delegacias de polícia, a gente vê no júri, no judiciário, né, por parte do juiz, inclusive, que é a ideia de que mulheres mentem quando denunciam casos de agressão sexual. E nesse campo de estudos, então, tem duas grandes áreas da filosofia, né, que são mobilizadas. A epistemologia, essa produção do conhecimento, e a ética, né? Você pode falar um pouco sobre como cada uma dessas duas grandes áreas elas se aproximam para discutir essas injustiças testemunhais? Então, quando a gente começa a compreender o conhecimento como não social, né, não puro, a gente começa a compreender que várias questões se interpõem. E uma delas, né, uma coisa interessante que a Fricker vai dizer no livro dela é: nós sempre começamos as discussões porque tem uma discussão interessante sobre ética já na epistemologia mais tradicional, que vai falar sobre virtudes epistêmicas. Por exemplo, honestidade intelectual, né? Eu ter honestidade intelectual para com o outro, enfim, dentre outras virtudes. Essa já é uma discussão que é aproximada da ética, né? Então há uma correlação aí já, a epistemologia adere a alguns conceitos da ética para analisar os conceitos epistêmicos, né?
E no caso das injustiças epistêmicas, a Fricker propõe um caminho contrário. Ao invés de nós começarmos pelas virtudes, que seria, por exemplo, nesse caso, a justiça epistêmica, a gente começa pelas injustiças, porque elas são predominantes. Como nós estamos analisando contextos reais, nós vamos olhar para o que é predominante em contextos reais. E aí nós começamos com a injustiça, analisando como se dá todo esse processo de injustiça epistêmica que vai excluir toda uma gama de pessoas da esfera do conhecimento, né, da produção, da transmissão e da aquisição, da distribuição do conhecimento. A gente compreendendo esse processo, a gente pode olhar, trabalhar com a ideia de como se produz a justiça epistêmica, então, né, tendo como virtude epistêmica a justiça. Nos seus estudos, um conceito de poder, ele é apresentado, então, também pelo conceito da Fricker, né? Que ela constitui, então, essas injustiças testemunhais. Tu pode nos explicar um pouco mais do que ela entende pelo conceito de poder e como que isso atravessa essas questões? Sim, ótimo. O poder social, né? A Fricker começa definindo o poder social. Ela vai dizer que se trata de uma capacidade, né, que para controlar a ação dos outros. E ela pode ser exercida ativamente ou passivamente. E ela dá o exemplo, então, né? Ela vai dizer que a noção de controle é fundamental. Então, nós temos o poder social como uma capacidade de controle, né, das ações dos outros que se dá ativa ou passivamente. E aí, ativamente, o exemplo até que ela traz é quando você toma uma multa por estacionar num local proibido, né? A guarda de trânsito vai lá e te aplica uma multa. Ela está exercendo um poder ativo sobre você. E passivamente, é quando você não se arrisca a estacionar em local proibido por receio da multa. E ela também diz que o poder pode ser agencial, e nesse caso, nesse exemplo, ele é agencial, porque tem um agente, a guarda de trânsito, e ele pode ser também estrutural, né? E esse poder estrutural, ele está disperso no sistema social e ele vai construindo, né, os nossos hábitos discursivos, imaginativos, a nossa imaginação social, né, e ele vai fazer com que muitas vezes nós sejamos meros veículos desse tipo de poder, né, desse poder estrutural. E ela tá mais interessada num tipo de poder social que é o poder identitário, que ela diz então que é uma coordenação social imaginativa que depende de identidades sociais compartilhadas. O que seria isso? Nós temos uma concepção do que é mulher. E mesmo que os movimentos sociais, o movimento feminista insistentemente bata na ideia de que não é possível, né, construir uma noção essencialista do que é ser mulher, nós temos isso, né? Então, a ideia de mulher, nós ligamos uma série de coisas, por exemplo, a fragilidade, a doçura, o cuidado, a emoção contraposta à razão, né? A natureza contraposta à cultura. E assim a gente pode compreender também a mesma coisa se dá com negros, negras, LGBTs, indígenas. São grupos identitários dos quais a sociedade compartilha uma imaginação coletiva, né? E essa imaginação ela vai derivar posteriormente, então, né, em preconceitos que vão afetar diretamente esses sujeitos, membros de grupos identitários. É interessante, né, que nessa perspectiva aqui que a Fricker traz, ela consegue nos explicar uma coisa que é bem importante e que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender.
Se nós compartilhamos desse poder estrutural, desse poder identitário, que é uma imaginação social, uma coordenação social imaginativa, então, às vezes, isso não chega ao nível da crença. Isso está abaixo do nível da crença, né? Não é uma crença consciente. Eu posso nem perceber e reproduzir, né? Então, eu vou ser um agente, né? Eu vou ser um sujeito que funciona como veículo desse tipo de preconceito, sem muitas vezes sequer me dar conta. Então, é mais ou menos nesse sentido que a Fricker define poder, né? E ela já liga isso a essa perspectiva dessas imagens, né, sociais compartilhadas e coletivas, concepções coletivas, que depois vão dar origem a preconceitos identitários. Que também se relacionam com essas construções acerca dos ideais de masculinidade, de feminilidade, né? E que, de certa forma, como tu trouxeste os exemplos do descrédito dos testemunhos, mas também dessa crença, desse estereótipo atribuído a indígenas, a populações LGBTQIA+, a negros, também interfere na maneira como esses grupos identitários vão ser recebidos nesses espaços estruturais de poder, então, nos seus testemunhos. Exatamente. E aí a gente vai perceber, por exemplo, né, que a gente pode ter lá vamos usar um exemplo bem institucional, assim, né? O professor lá na academia, que ele se considera um ativista feminista, antirracista, ele se considera anti-LGBTfobia, só que essa imaginação social, ela está inserida nele, né? E existe, a Fricker chama de que é uma ideologia residual que se mantém nesse sujeito, apesar de todo o trabalho que ele pode ter feito para abandonar esses preconceitos. E daí vamos dizer que lá na hora esse professor compõe uma banca para admissão de um docente naquela instituição e ele não percebe, mas a palavra de um homem branco para ele já tem mais legitimidade, já tem mais credibilidade. Ele sequer se dá conta disso, né? Em uma sociedade, então, estruturalmente patriarcalista, machista, né, racista, homofóbica, essas injustiças, elas tendem a se apresentar e se ganhar amplitude nas ações cotidianas, mesmo quando as pessoas não se dão conta conscientemente dessa reprodução. Exatamente, exatamente. E é por isso que a gente precisa se manter sempre muito vigilante, né? Eu sempre digo assim, de antemão eu digo, eu sei que enquanto uma pessoa branca, dotada de privilégio branco, eu sou racista. Eu trabalho todos os dias para me livrar disso. Mas eu sou, né? Assim como eu tenho crenças LGBTfóbicas e um LGBT também vai ter, né? Eu tenho crenças machistas, apesar de estar envolvida com o movimento feminista há décadas, né? Às vezes eu me vejo reproduzindo crenças machistas. Só que eu tenho a capacidade de me dar conta disso hoje porque eu busquei conhecer, né? Eu busquei entender esse processo. Mas o que acontece na maior parte das vezes é que quando a gente aponta isso para uma pessoa, ela rapidamente se defende e diz: eu não sou racista, né? Então ela não se dá, ela não consegue fazer esse trabalho assim. E é isso que, né, a gente tem que exercitar, porque senão a gente corre o risco, sim, de continuar perpetuando injustiças, inclusive as epistêmicas, né? Outro aspecto bastante relevante nos estudos que tu vens construindo, Paty, diz relação ao consentimento, né, que está relacionado também aos casos de agressão sexual. Pode nos explicar um pouco mais sobre a variável do consentimento nesse contexto mais amplo? Sim, é uma questão bem complexa, né? Na filosofia, e na filosofia feminista principalmente, existe um amplo debate especificamente sobre consentimento,
Mas a partir das minhas pesquisas, assim, o que eu tenho visto até agora, né, eu tenho percebido que esse sistema patriarcal, né, sexista, androcêntrico, ele vai criando, né, estereótipos do que é ser uma mulher, né? E dentre esses estereótipos, é uma coisa que é bem comum a gente ouvir, é que a mulher ela precisa resistir às investidas de um homem. Não seria correto, né, que ela cedesse as primeiras investidas. Então, esse não da mulher vai ser interpretado como um talvez, e a insistência continua. E, às vezes, porque somos educadas para sermos gentis, simpáticas, dóceis, reagimos com um sorriso, que muitas vezes é um sorriso de incômodo, que um homem não percebe como um sorriso de incômodo, ele percebe como um sinal de abertura. E isso para pegar, né, algumas nuances desse processo, assim. Mas, em relação ao sexo, tem uma análise que eu acho que é bem importante, que é o fato de que nós relacionamos o sexo com violência. Quando a gente molda o nosso imaginário sobre sexo a partir da pornografia, e existem pesquisas em psicologia social que mostram que pessoas que consomem muita pornografia, meninos que consomem muita pornografia, se tornam mais violentos, mais agressivos e objetificam mais as mulheres, né? Pesquisas empíricas mostram isso. E isso vai fazer com que, nesse processo, quando a mulher ela não consente, isso seja visto como um consentimento. E mesmo quando, por exemplo, em uma situação já na relação, a mulher tenta se defender, ela tenta reagir, se proteger, ela mostra como ela pode, com as forças que ela tem, que ela não deseja aquela relação, isso é entendido como tesão, né? Ela quer, ela deseja. Aquilo é uma relação sexual ardente. Então, essa ideia do consentimento, ela fica muito nebulosa, inclusive para as mulheres. Porque as mulheres também vão formar a sua concepção de sexo a partir desses imaginários que associam o sexo à violência. E aí, inclusive, as mulheres não sabem reconhecer muitas vezes quando elas foram estupradas. Isso se relaciona, isso que tu está trazendo, se relaciona com o movimento que o movimento feminista, o movimento de mulheres tem construído e tentado pautar no Brasil nos últimos anos, que tem relação com a cultura do estupro, né? Dar visibilidade para essa pauta, para que mais mulheres tenham a consciência do assédio e também consigam interpretar, né, dentro das injustiças hermenêuticas que tu trazia, interpretar isso como uma violência. Você pode nos falar um pouco mais sobre, primeiro, sobre o que compõe essa cultura do estupro e depois qual que é a relevância desse debate vir a público e de ser tratado também pelo campo científico, né, na produção do conhecimento sobre esses temas? Então, a cultura do estupro é uma banalização do estupro que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, o estupro é tomado como sexo, se culpa a vítima, né? Se tem uma ideia de que a mulher mente sobre, né? E sendo que há pesquisas que apontam que as denúncias falsas elas variam de 2 a 8%. Isso nos Estados Unidos, tá? Nós não temos dados no Brasil, mas nos Estados Unidos o dado é esse, de 2 a 8% é um dado do FBI. No Brasil eu não consegui esse dado. Mas, então, as mulheres vão ser vistas como as culpadas, né? Como mentindo, como inventando, e muita coisa que é estupro é vista como sexo, né? Então, se a gente pode pegar exemplos como retirar a camisinha no meio da relação,
é algo que é estupro e em alguns países já é criminalizado, mas que a maior parte das mulheres não entende dessa forma, né? E a gente pode pegar exemplos há um tempo atrás, já tem alguns anos, né? Foi 2017, eu acho. Um youtuber aí falou, né, que porque ele não era um estuprador, a namorada dele não queria sexo e ele esperou ela dormir e penetrou ela. Então, ele concebe que isso não é um estupro, né? Sendo que isso claramente é um estupro. Isso tudo vai constituindo essa cultura do estupro. A mídia, né? A gente tem exemplos de novelas onde o estupro é colocado como algo risível. A gente tem músicas, né, que colocam o estupro como algo, né, cotidiano. A gente tem toda uma ideia do que é uma vítima perfeita do estupro também, né? Que é aquela que reage. E enquanto que uma vítima de assalto sempre se diz a ela que ela não deve reagir, a vítima perfeita do estupro é aquela que reage e tem as marcas físicas de que ela reagiu. E a partir disso se constrói toda uma ideia do que é, né, a vítima do estupro e se exclui todas aquelas que não se encaixam nisso. E aí a gente vai ter, então, esse fenômeno da injustiça testemunhal, né? Porque quando essas mulheres procuram denunciar, e esse já é um passo difícil, porque existe, por causa da cultura do estupro, existe toda uma culpabilização dela, ela mesma se culpabiliza, né? E ela acha que provocou, ela não entende muito bem aquilo como estupro também, porque ela acha que ela é responsável. E aí, quando ela tem a coragem de procurar, o que ela encontra é a recepção desse testemunho vai ser, ela não recebe crédito, né? Então, vai se considerar que as palavras dela não têm valor, né? E ela está mentindo sobre essa situação. E isso está impregnado em todo o nosso sistema judiciário, mas não só, está impregnado nas nossas relações cotidianas, né? Então, a gente corre o risco uma mulher corre o risco de contar para uma amiga e a amiga não acreditar nela, né? Por exemplo, mas por que tu foi na casa dele se tu não queria, né? Então, isso não é estupro. E, inclusive, existem dados, né, que apontam para o fato de que mesmo mulheres que não reconheciam como estupro, elas sentiam que algo feriu elas profundamente, e isso levou à depressão e algumas vezes a tentativas de suicídio. E essa diferença entre a maneira como as mulheres e outros grupos minoritários, por exemplo, LGBTs, quando vão nas delegacias denunciar crimes de LGBTfobia, também tendem a ter os seus testemunhos desacreditados por não haver um processo de compreensão também dos agentes da lei, né, de quem faz esse registro. Isso tende a afastar as vítimas das denúncias e também provoca esse apagão de dados, né, que nós temos também em diversos pontos. Exato. E a gente pode perceber, né, que quem tem fé pública é o homem, né, o homem branco, heterossexual. Se a gente pegar, tem um exemplo que é interessante, que o Chapin dá num livro dele, de filosofia, que ele fala que na Inglaterra só os cavalheiros eles tinham fé pública, essa palavra tinha fé pública, né? Então, se qualquer pessoa fosse denunciar um cavaleiro, uma mulher, ou enfim, um homem que não fosse um cavaleiro, um lord, né? Ele ia ser a palavra dele ia ser completamente desconsiderada, porque, né, é a palavra do cavaleiro que vale. E não, isso continua acontecendo na nossa sociedade hoje, né? Porque a gente pode pegar o exemplo inclusive, né, desses casos em que as pessoas são presas por porte de drogas. Geralmente homens, meninos, né, jovens negros,
que tem contra o seu testemunho o testemunho de um policial, né, que é considerado aquele que tem fé pública, né? E aí isso vai se estender para todos esses casos, né, em que esses grupos identitários estão fragilizados e eles não têm condições de se colocar, né, porque o seu testemunho a ele não é atribuída credibilidade. Patrícia, a gente já falou um pouco sobre isso, mas tanto histórica quanto politicamente, tanto a filosofia quanto outros campos de produção do conhecimento, eles são estruturalmente machistas, né, patriarcalistas. E tu estás estudando algo que também coloca em oposição esses grupos identitários que têm vozes legitimadas e os que não têm vozes legitimadas, né? Mas eu queria falar um pouco da importância que tem esses estudos e como é que tu percebes que esse tema vem sendo recebido pela academia e a significância, o significado dele de falar sobre isso na América Latina, né? Do Brasil para a América Latina, né? De poder trazer esses temas que, se a gente for olhar a trajetória dos outros países latino-americanos, nós vamos observar constituições similares à do Brasil, né? Então, são processos que sócio-historicamente se reproduzem também em outros territórios da América Latina. O que representa esse debate e essa constituição desse campo epistêmico e também de investigação? Acho que eu posso dizer que é difícil em inúmeros aspectos, assim, né? Primeiro por causa da colonialidade, né? Nós temos essa marca da colonialidade e os intelectuais brasileiros, eles consideram que só é conhecimento válido aquilo que é produzido por europeus, por brancos, né? No máximo estadunidenses, quem sabe, além dos europeus, e homens, né, heterossexuais. Então, essa é uma primeira questão. A gente tem um cânone, né, dentro da filosofia, da sociologia também, né, a gente tem o cânone. E o cânone é branco, heterossexual, masculino, né. E aí, essa é a primeira dificuldade, né. Então, você traz uma mulher, ela não é filósofa, né? Essa autora que ela está discutindo esses temas aqui, mas ela não é filósofa. Então, o que eu enfrento sempre dentro do campo da epistemologia, eu escuto sempre que isso não é epistemologia. Então, tipo assim, o teu lugar não é aqui, tá? O teu lugar é lá na sociologia, o teu lugar é lá na psicologia social. Aí, né, eu sempre bato o pé na ideia da interdisciplinaridade, porque afinal, né, a gente fala disso já tem algumas décadas, mas na prática a gente não vê isso se efetivar. Então, eu não sei como seria se eu estivesse lá na sociologia, né? Eu acho que tem campos do conhecimento que podem ser mais abertos, eventualmente, mas eu acho que sim, há muita resistência. Uma coisa que realmente é dolorosa é que a gente vê no cotidiano, nos mais diversos espaços, na sala de aula, nos eventos acadêmicos, essas injustiças epistêmicas sendo reproduzidas, né? E a gente vê se materializando tudo ali, aquilo que a gente estuda se materializando ali, né? E ainda, apesar de eu considerar que a gente conseguiu avançar com essas temáticas, né? Que hoje a gente conseguiu adentrar a academia, né? E trabalhar essas temáticas. Se a gente falar da questão da decolonialidade, por exemplo, né? Desde os anos 80 e agora, tipo, agora que o Brasil está se abrindo um pouquinho, e é bem pouquinho, né? É bem pouquinho, porque tem muitos departamentos que vão continuar negando que isso seja um conhecimento relevante, um debate relevante. Tem departamentos que simplesmente desconhecem o que é decolonialidade, né? Então, é difícil, existe um entrave muito grande, existe uma negação de que isso seja conhecimento válido, conhecimento que mereça estar dentro da academia, né? Mas eu acho que a gente, pensando junto com a Bell Hooks, com a Patrícia Hill Collins, a gente vai produzindo conhecimento pelas margens, né? E resistindo.
É um processo de resistência contínua. Patrícia, em nome do grupo de pesquisa, eu agradeço a tua disposição, as tuas intervenções e coloco à disposição para as considerações finais. Eu agradeço muito o convite, né? Foi muito bom poder estar aqui. Esse é um tema que me mobiliza muito, né? E é uma coisa que eu sempre digo: a pesquisa, ela tem que fazer isso conosco, né? Ela tem que nos mobilizar. Se ela não nos mobiliza, ela não vai fazer sentido, né? E é muito doloroso trabalhar com algo que não faz sentido para nós. E eu posso dizer que, de fato, foi quando eu terminei o doutorado e fui pesquisar epistemologia feminista, agora não dependendo, né, de um departamento, enfim, fui pesquisar por conta própria. Foi quando realmente eu me encontrei na filosofia, eu me vi naquele espaço, né? E eu sou uma mulher branca, com doutorado, professora universitária, então eu já tenho uma série de privilégios, e mesmo assim eu consigo perceber entraves, né, que se interpõem e que são bastante difíceis de suportar por muitas vezes, né? Então, acho que essa temática ela é essencial e ela tem que seguir forçando, né, essas paredes que se tenta construir para que elas não adentrem, né, os muros das universidades e não façam parte dos debates, porque existe muito conhecimento que é produzido, muito conhecimento relevante que está fora dos debates, porque os debates são centrados num único ponto de vista. Tá certo. Patrícia, obrigado pela disponibilidade e pelas palavras. E esse conteúdo é uma produção do grupo de pesquisa Interculturalidade e Intersubjetividade, Gênero, Orientação Sexual, Raça e Etnia, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNOESC, em parceria com o Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada, agradeço pelo convite.